Olá, pessoas, estamos de volta trabalhando a resolução de questões sobre serviços públicos. A legislação está na tela, nossa questão também. Vamos lá, FGV 2019. O governo do estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico. Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado decide publicar edital para a concessão da estrada, com fundamento na Lei 8987/95, cabendo ao futuro concessionário a execução das obras, com base nas hipóteses apresentadas, assinar a afirmativa correta. Pois bem, antes de analisarmos as assertivas, vamos destacar algumas informações importantes do enunciado. Veja, eu tenho aqui a menção a Lei 8987 de 95 e também a execução de obra, Lógico para nós, então, lógica então para nós a conclusão de que devo analisar a questão à luz da Lei 8987. O que a Lei 8987 estabelece? O regime comum de concessão. A 8987 de 95 traz para nós o regime comum de concessão pública, onde eu ainda tenho o desdobramento que a concessão pode ser simples ou precedida de obra. Além do regime comum, pela 8987, eu tenho um regime especial, que é a 11.079. No regime especial, as concessões especiais, também chamadas de PPPs, lá eu ainda tenho a noção, o desdobramento de uma concessão que pode ser administrativa ou uma concessão patrocinada. Mas por hora vamos ficar com o regime comum, porque é esse que vai orientar a análise da nossa questão. Ou seja, a Lei 8987, especificamente em relação à espécie concessão comum precedida de obra, precedida de execução de obra pública. Agora sim, vamos lá analisar nossas assertivas. Letra A. O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. Pessoal, olha que legal. Nós temos aqui na assertiva A, na letra A, a menção à tarifa. Nós temos aqui a tarifa. Nós temos aqui tarifa. E aí, quando a gente fala em tarifa, a gente tem que lembrar, trazer à mente, que estamos diante de um serviço que pode ser classificado como serviço singular, individual, lembra? Ut singuli. Por quê? Porque eu identifico o usuário e quantifico o serviço usado para fins de remuneração, eu estou diante de uma relação contratual, o serviço é facultativo, então é perfeita a conclusão de que esse serviço tem que ser remunerado por tarifa, preço público, tarifa. E aí, além disso, a banca traz para nós a informação de que poderia o poder público no edital, além dessa forma de receita, que é ordinária, lembre-se, o Estado contrata um concessionário para prestar o serviço público, esse concessionário presta o serviço público para o usuário e o usuário paga o concessionário por esse serviço. Aí quando eu estou diante então desse serviço chamado ut singuli, individual singular. Então a receita ordinária é a tarifa, é o pagamento feito pelo usuário em favor da concessionária. Mas aí a banca está dizendo que poderia o edital prever também outras receitas adicionais, complementares, acessórias, para que a tarifa, que é esse valor que o usuário tem que pagar, fique mais barato. Perfeita essa conclusão, certíssima. Na verdade, a assertiva reproduz, de certa forma, aí o texto legal. Se nós formos para a nossa legislação, 8987, artigo 11, passou, artigo 11 da nossa lei vai dizer exatamente isso. Vai trazer aqui para nós a menção sobre a possibilidade de previsão em edital, de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade tarifária ou a modicidade de tarifas, pessoal. Ok? Então, certíssima a letra A, ela reproduz texto de lei ali, de certa forma, pelo menos no que diz respeito ao conteúdo, e
serve, né, essa previsão do artigo 18, ela concretiza o princípio da modicidade. Lembrando que modicidade também é uma característica de serviço adequado, né? A previsão legal que a gente extrai do artigo 6º da 8987, onde o serviço adequado é aquele também que é módico. Também não podemos esquecer do princípio da universalidade, né? A acessibilidade do serviço público a todos, de maneira aí a não discriminar esse acesso. Uma tarifa muito cara acaba por discriminar certas classes sociais e dificultar acesso ao serviço. Então, para o serviço ser universal, ele por óbvio tem que ser módico. O serviço sendo módico, sendo universal, ele é um serviço público adequado. Então, perfeita a letra A, texto de lei e a sua menção ao princípio da modicidade, e aqui por nossa conta também a sua relação com o princípio da universalidade. Pessoal, a assertiva A então é a nossa assertiva a ser marcada. Agora vamos para as outras, vamos ver o que estaria errado nas demais assertivas. Um grande investidor, pessoa física, pode ser contratado pelo poder concedente caso demonstre capacidade de realização das obras. Não pode, pessoal, não pode, está errado. O Constituinte deixou bem claro que a relação contratual de concessão, ela integra essa relação o poder concedente e o concessionário, assim entendido como pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Pessoa física não pode compor, não pode integrar uma relação contratual de concessão, pessoal. Não pode, pessoa física não pode integrar uma relação contratual de concessão de serviço público. Isso a gente consegue extrair facilmente do artigo 2º, tá bom? Artigo 2º aqui para não ter dúvida, olha só, nós temos aqui a menção clara no inciso 2, artigo 2º, inciso 2, a pessoa jurídica ou consórcio. Também temos a menção no inciso 3, olha, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas, ok? Então, bacana, errada a letra B. Prevalece aí a assertiva A. Letra C, a concessão pode ser feita mediante licitação na modalidade de tomada de preço, caso as obras necessárias estejam orçadas em até R$1.500.000, melhor dizendo. Olha só, pessoal, está errado. É certo que, se fizermos uma análise da Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitação, ordinariamente se entende que as modalidades licitatórias que constam da Lei 8666 de 93, da Lei de Licitações, elas ora são definidas em razão do valor, ora são definidas em razão do objeto. São definidas em razão do valor as modalidades de concorrência, tomada e convite. São definidas em razão do objeto o concurso e o leilão. A partir disso, o candidato, o aluno, ele pode acabar, o avaliado pode acabar sendo induzido a erro para achar que a questão está certa, a partir da análise da definição ordinária da 8666 de escolha da modalidade a partir do valor. Mas quando se trata de serviço público, eu não escolho a concorrência por esse critério ou por essa noção, porque já foi a modalidade escolhida pelo legislador e ela é definida em razão agora não do valor, mas sim em razão do objeto. Qual objeto? Serviço público. Então, quando se trata de serviço público, a modalidade licitatória é definida em razão do objeto e a modalidade licitatória é concorrência, porque o objeto é serviço público. Então, serviço público, concessão de serviço público, o legislador estabeleceu a modalidade licitatória é concorrência, porque licitação tem que ter. A gente já sabe disso, está no artigo 75, tem que ter licitação. Agora, a modalidade ficou a cargo da legislação definir, e ela definiu, né, no que diz respeito à concessão, né, a modalidade licitatória no que diz respeito à concessão é a modalidade de concorrência. Também está aqui, pessoal, está aqui na nossa tela já, inclusive, olha, definido no inciso 2, aqui, olha, concorrência. Também aqui no inciso 3, modalidade concorrência. Também não tem dificuldade aí, de fácil compreensão, de fácil identificação essa conclusão, ok? Então, errada a letra C, porque afirma que eu estaria definindo uma modalidade diversa daquela estabelecida em razão, inclusive, observando o valor. Em serviço público não se define modalidade licitatória a partir de valor, mas sim em razão do objeto, que é o serviço, fica fixada
né, por lei, está fixada por lei, melhor dizendo, a modalidade concorrência, ok? Errada também a letra C. A letra D, o poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário e de que realizará as obras a contento, dado que a essência do contrato de concessão é a delegação de serviços públicos. Muito errado, né, pessoal? Até pela leitura, às vezes uma análise bem razoável da assertiva, a gente já conseguiria identificar que não pode ser assim. Mas, partindo de mera razoabilidade, estudando mesmo as disposições legais, a gente consegue identificar que a questão está totalmente errada. Por quê, pessoal? Porque a garantia, deve inclusive constar do edital essa exigência. A exigência de garantia deve constar do edital, é o que a gente extrai do artigo 18. Artigo 18 da lei vai trazer para nós a menção àquilo que nós teremos no edital. Então, lá, o edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá especialmente, então há um destaque aqui especial, né? Cadê? Aqui, olha, inciso 15, olha, nós temos aqui a menção às garantias exigidas. Além disso, pessoal, nós temos as próprias cláusulas, que são cláusulas obrigatórias do contrato de concessão, tá bom? As cláusulas, dentre as cláusulas de concessão, as cláusulas do contrato de concessão, melhor dizendo, nós temos aqui o inciso 5 mencionando também as garantias, ok? Torna também totalmente errada a questão, como eu disse, até mesmo num primeiro momento a leitura razoavelmente não seria, né, outra conclusão que não marcar como errada essa assertiva, mas aí tranquilizamos para ainda identificar na lei os dispositivos que tornam certa a nossa conclusão partindo da mera análise de razoabilidade, mas também que torna certa a questão a partir da previsão legal de que a garantia é item que deve constar do edital e também a cláusula obrigatória nos contratos de concessão de serviço público. Ok, pessoas? Muito obrigado por esse tempinho juntos aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais questões, com mais resolução de questões e abordagem de assuntos sobre serviços públicos, aprofundando nosso conhecimento em direito administrativo.